quarto tópico da lição que estamos estudando esta semana vem falando sobre respostas à oração. E vamos considerar pontos muito importantes relacionados à questão de Deus ouvir ou não as nossas preces. Nós já vimos alguns aspectos nos tópicos anteriores, mas aqui nós vamos partir para pontos bem objetivos, bem diretos, a coisas que podem estar impedindo Deus de responder às nossas orações. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre isto. A primeira pergunta diz-nos assim: cite alguns dos principais motivos pelos quais a resposta à oração nem sempre vem de acordo com a nossa expectativa. Irmão Josemar, explique alguns motivos então pelas quais a resposta às nossas orações nem sempre vem no nosso tempo, do jeito que a gente quer, ou às vezes nem vem. Mas por que isso não acontece? Uma certa vez uma irmã falou assim para o pastor, falou: irmão, eu vou parar de orar porque Deus não atende, eu já estou orando há muito tempo e a minha oração não está sendo respondida. E o pastor disse: irmã, a minha oração, as minhas orações, sempre Deus responde. Às vezes ele diz espere um pouco, às vezes ele diz sim, e também eu preciso entender que às vezes Deus diz não. Então a verdade é que sempre, querido amigo, querido irmão, querido internauta, Deus responde às nossas orações. A verdade é que Ele não tem os ouvidos fechados às nossas orações. Mas também precisamos entender que existem alguns quesitos nas quais Deus pode não atender a nossa oração. Por exemplo, aqui diz assim: pedi e não recebeis. Porque pedir mal, muitas pessoas, irmão, pedem mal, ou seja, são pedidos egoístas, pedidos que às vezes não são para a honra e glória de Deus, não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Outro ponto, se eu atender a iniquidade no meu coração, muitas pessoas estão com o pecado acariciado no coração e querem que Deus resolva os seus problemas. Uma certa vez uma pessoa orava para que se livrasse de um problema, de um problema no pulmão, mas ele não queria largar do cigarro. Aí eu fiquei pensando, como Deus vai atuar sendo que ele continua ali usando o cigarro, prejudicando? Então é importante que a gente também entenda o seguinte, que se eu permaneço na prática do pecado, fica um pouco difícil de Deus atender de acordo com a minha necessidade. E outro ponto também é a questão de não dar ouvidos à lei de Deus, né? Então muitas pessoas não querem obedecer. Por isso que o princípio que nós já salientamos aqui, irmão Luzerley, na questão de colocar Deus como governo da nossa vida, de colocá-lo como primeiro lugar na nossa vida, isso faz toda a diferença. E um ponto importante também é nós pedimos com fé. Muitas pessoas não pedem com fé, pedem duvidando. Dessa forma, nós não receberemos a resposta de Deus, segundo aquilo que nós esperamos. Muito bem. A lição ela trouxe versos que apresentam exatamente esses pontos mencionados pelo irmão Josemar, mas eu queria apresentar aqui mais alguns outros que a palavra de Deus também nos apresentam e que são igualmente importantes. Inclusive, no mês de janeiro, quando fizemos aquela série de pregações nos cultos de quarta-feira, Jornada de Fé, num dos cultos nós mencionamos razões pelas quais Deus não nos ouve. E eu quero somente complementar já essas que foram mencionadas, que também estavam na lista, mas algumas outras também importantes. Por exemplo, 1 Pedro 3,7 faz menção de que Deus não atende aquele que maltrata o cônjuge. Então, o esposo que maltrata a esposa, enfim, Deus não atende. Então, querido esposo, se a sua atitude tem sido de grosseria, se a sua atitude tem sido rude para com a sua esposa, Deus não vai te ouvir. A palavra de Deus diz isso. E da mesma forma o inverso, né? Existem muitas esposas que também agem dessa forma para com o esposo. Deus não vai ouvir. Precisa haver de fato amor de uns para com os outros, de um para com o outro.
em Provérbios 21:13 também nos apresenta uma outra questão relacionada àquele que não ouve aos clamores dos pobres, ou seja, a pessoa que ela não dá atenção ao necessitado. Deus também não vai lhe ouvir, não vai atender a sua petição. E aqueles que buscam apenas por desejo egoísta, né? Sobre isso nós já falamos também aqui na lição. A pessoa só quer para si. Deus, ele não pensa no próximo, não ora em favor do próximo, ou só nas questões materiais, né? O irmão Josemar mencionou há pouco no estudo da lição sobre a pessoa só pensa nas questões, me dá carro, me dá casa, me dá isso. Esquece do espiritual. Então, Deus, ele está pronto para nos ouvir, para atender, né? Ouvir, ele sempre nos ouve, mas ele está pronto para nos atender. Mas ele muitas vezes vai responder com um não, porque nós, infelizmente, estamos olhando apenas para o nosso umbigo. Estamos olhando apenas para nós. E não nós no sentido espiritual, né? Buscar estar mais próximo com Deus, mas num sentido mais egoísta, material, que não vai contribuir para o nosso bem. Deus quer nos ajudar, quer conceder bênçãos maravilhosas e copiosas sobre nossas vidas. Mas o que temos pedido? Qual tem sido a nossa atitude no cotidiano? Será que nossa atitude não tem impedido que as nossas orações sequer cheguem diante do trono da graça? Irmão Luzilei, não Sim. há nenhum problema em eu pedir um bem material, pedir uma casa, pedir um carro ou coisa parecida. O problema é quando a minha oração ela é desprovida de humildade, né? Ou seja, aquela oração egoísta. Veja que existem três esferas que nós podemos orar. Nós podemos orar pela nossa vida, podemos orar pela nossa família, podemos orar pela igreja, mas não podemos esquecer também de orar por aqueles que estão também fora do aprisco. Ou seja, as pessoas que estão lá perdidas. Às vezes a gente ora só pelo nosso círculo familiar. O irmão Luzilei já notou que às vezes nos pedidos de quarta-feira a gente pede mais no âmbito familiar. Mas, irmãos, eu queria pedir aqui que nos ore pela minha esposa, pelos meus filhos e tal, e para por aí. Às vezes esquecemos de nas nossas orações orar em prol, e agora nós estamos passando por problemas, países que estão enfrentando crises diplomáticas, guerras. Imagine, irmão Luzilei, essas pessoas também precisam do amparo de Deus. E nós não estamos, como você citou, estamos preocupados com o nosso umbigo. Não é na minha casa que está caindo bombas, né? Então, eu não sinto a necessidade, mas é importante também nós nos preocuparmos com as necessidades alheias. O irmão citou aí de orar pelos necessitados, pessoas que estão às vezes padecendo necessidade. Então é muito importante, a nossa oração ela deve ser abrangente. Claro, no seu devido lugar. Numa oração na igreja, uma oração pública, você não vai mensurar tudo isso. Mas quando você estiver ali no íntimo, ali no seu quarto, né? Naquela sala de audiência com o Deus soberano, você pode dedicar ali, irmão, 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário para você falar com Deus. Para que você, dessa forma, sinta essa comunhão, sinta essa plena presença do Senhor na sua vida e você seja grandemente abençoado. Muito bem, vamos à última pergunta desse tópico. O que é essencial para que Deus responda à oração e por quê? O que é essencial para que Deus responda à oração, irmão Josemar? E por quê? A Bíblia diz, irmão Luzilei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio das nossas preces deve ser a fé. O apóstolo Tiago, ele diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Então, muitas vezes a gente coloca um mas, né? Coloca ali a preposição mas. Mas, na verdade, nós precisamos entender que Deus ele é soberano e se pedimos com fé crendo, veja que quando ali aquele paralítico recebeu a bênção, primeiramente ele recebeu a bênção do perdão, que nós já salientamos aqui. Quando Jesus disse assim, olha, pega agora a tua cama e anda,
ele pegou Jesus pela palavra. Isso é fé, irmão. Então veja que ele não ficou ali, eu vou tentar mexer aqui o meu pé para ver se eu vou andar. Não, ele pulou, ele deu um salto. Isso é fé. Então quando nós oramos, nós também temos que colocar a nossa confiança de que Deus está fazendo o melhor para nós e que Ele vai atender. Às vezes a gente perde meio assim, não, eu acho que Deus não... Será que vai acontecer mesmo? Né? Isso é descrença, isso é dúvida, né? Nós precisamos pedir com fé, esse é um ponto importante para que a nossa oração seja atendida. Tem uma frase dessa nota que eu achei assim, muito bonito na forma como ela é apresentada, que diz assim, olha, Deus é sábio demais para errar e bom demais para negar qualquer benefício aos que vivem uma vida correta. Para aqueles que o buscam, né? Seguindo aquilo que está sendo apresentado ou estudado nesta lição. Então, se entendemos que nosso Deus realmente é esse Deus que está disposto desta forma, não tem para onde correr. E louvado seja Deus por tudo isso, né? Vamos só confiar, se entregar a Ele e desfrutar das bênçãos que Ele tem prometida a seus filhos. E nesse quarto tópico, então, que falou sobre respostas à oração, que nós possamos, queridos internautas, entender todos esses detalhes, esses pormenores e, acima de tudo, manifestar fé, pois Ele há de atender às nossas necessidades. Ele há de nos socorrer e nos conceder as bênçãos maravilhosas, preciosas que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém?